Nós iniciamos neste momento a nossa mesa virtual 3, em que nós temos aqui a presença da professora Marcela e da professora, para mim, vocês são professoras, também, né? Da professora Adriana Sodré. Eu que eu disse ontem, e quem quiser pode ver como um ativismo mesmo, um ativismo de gênero, a importância dessa mesa formada por mulheres neste momento. Com certeza, mulheres na mineração. Mulheres na mineração. Nós temos aí nos governos, sejam quando eu falo dos poderes executivo, legislativo, judiciário. No judiciário, que o ingresso é por meio do concurso público, nós já temos uma presença maciça de mulheres competentíssimas que são aprovadas em concursos públicos e estão exercendo aí a magistratura, estão no Ministério Público, estão nas polícias, estão no serviço público. Mas nós temos um outro problema, que nós estamos aí, né, numa labuta diária, que é a presença da mulher nos poderes legislativo e no executivo, né? E quando eu falo executivo, também aí como secretárias, como ministras, em papéis de destaque e de decisão. E, inclusive, na OAB. Então, nós temos um projeto, que é o projeto que nós estamos implementado aí pela professora Valentina Jugman, que já está disseminando ele por todos os estados da federação, que é a presença das mulheres nos conselhos da OAB. Não só essa presença majoritária masculina que nós queremos também ter a representatividade, mas não a representatividade de fotografia, né? De falar que a fulana é a candidata, a fulana está lá. Não, nós queremos estar presentes e nós queremos ter poder de fala e poder de decisão. Então, eu ressalto essa importância dessas mesas formadas por mulheres, até também para desmistificar a questão do direito minerário em relação a gênero. Né? Nós, mulheres, sim, podemos, estamos e continuaremos trabalhando com direito minerário. Nossa comissão, inclusive, tem como presidente a doutora Alice, competentíssima doutora Alice, que ela reativou, que estava desativada, a Comissão de Direito Minerário no estado de Goiás, e ela me convidou e eu fiquei extremamente feliz, e nós duas estamos aí encabeçando, juntamente com outras mulheres que são membros da comissão, doutora Graziela, doutora Beatriz, doutora Mariana, enfim, nós temos mulheres pensantes, mulheres atuantes e mulheres que fazem acontecer. Vide o exemplo deste congresso online, todo encabeçado, organizado, pensado pela competente presidente dessa comissão, a doutora Alice. Então, eu fico extremamente feliz e eu quis iniciar fazendo essa fala até para homenagear as senhoras, porque o mundo precisa saber que mulheres tomam boas decisões, né? Que mulheres são inteligentes, que mulheres são competentes, desde que nós tenhamos uma boa educação, nós tenhamos aí uma formação adequada, nós podemos sim estar ocupando espaços. E dentro disso, eu quero fazer um convite para uma outra questão de gênero, que são das mulheres negras. Gostaria de convidar, e deixo aqui o convite, para a presença também de mulheres negras nas comissões da OAB e ocupando espaços importantes. As mulheres negras, elas têm um papel relevante na economia do país, elas têm um papel relevante dentro de casa, nas economias dos lares brasileiros, e elas também precisam estar no debate, elas não podem ficar à margem. Então, eu deixo aqui registrado também o nosso convite, o nosso chamamento e a nossa convocação
para que mulheres negras também ocupem mais espaços. Eu acho que eu conto com a colaboração das senhoras e compreensão para esse desabafo feminino de uma profissional que leciona, atua, é dona de casa, é mãe, enfim. Às vezes até pode aparecer uma menininha aqui por trás, tá? Então, nós somos menininhas também, né? Isso, termos profissional não desmerece o fato de sermos mulheres, vaidosas, mães, donas de casa, esposa. Já que você tocou no assunto, segunda-feira que vem, a doutora Solange Costa, né, uma advogada brilhante, né, está aí à frente da diretoria jurídica da Vale, ela vai participar de um evento nosso do Instituto Minere, que é Mulheres na Mineração. Então, assim, né, em homenagem, lógico, como vocês estão comemorando agora, mês do advogado, né, o dia do advogado recentemente, tem toda essa ideia. E semana que vem também, no nosso seminário de Direito Minerário Avançado, nós vamos fazer uma edição especial de mulheres na mineração. Então, assim, perfeito o levantamento. Nós vamos iniciar com a professora Marcela Tainá. A professora Marcela falará sobre sistema de recursos e reservas e sua normatização na ANM. Professora Marcela, ela é bacharel em Geologia pela USP, é QP, membro da Australian Institute of Geoscience, e em Petrologia e Geoquímica pela mesma instituição. Especialista em modelagem geológica, geoestatística e estimativa de recursos minerais, amostragem e QAQC. Professora, tenho certeza que será riquíssima a sua fala. Fique à vontade. Muito obrigada. Eu preparei um roteirinho, uma apresentação. Eu vou tentar projetar, aí vocês me dão um retorno se tá funcionando, tá bem? Eu acho que é válido para a gente acompanhar. Sim, professora, apareceu. Apareceu? Apareceu. No modo apresentação. Tá ok? Apareceu para vocês? Sim, apareceu. Então, vou lá. Bom, já que você já me apresentou, vou falar essa parte. Eu fiz uma construção de um racional, né, porque nós estamos falando aqui, nós estamos trazendo uma ideia, né, agora, com a ANM, né, a gente está trazendo uma ideia de uma forma, uma autogestão, né, a regulação, esses códigos internacionais, eles vieram de bolsas de valores, né, então, assim, eu quis trazer um pouco desse histórico, mineração, bolsa de valores, os códigos, até a gente chegar no que estamos propondo, né, para ajudar nessa construção do racional e nas discussões. A minha ideia é levantar a bola aqui para a Adriana poder cortar, né, na próxima apresentação. E, bom, vamos lá. O caminho é longo até aqui, né, então, assim, eu acho que ninguém discute, quer dizer, infelizmente ainda tem pessoas que discutem a importância da mineração, mas a história da humanidade, a história da mineração, os bens minerais, elas se confundem, né? Então, assim, inclusive as épocas históricas já foram marcadas, Idade do Bronze e tal, né? Pela questão de materiais utilizados, né? Assim, materiais geológicos utilizados. Então, assim, obviamente, mineração é uma coisa muito antiga e muito importante. Agora, a bolsa também é uma coisa muito antiga, assim, eu tô escrevendo um livro, então eu busquei muitas coisas históricas, né, porque eu realmente acredito que a gente tem que entender o que é o passado para a gente realmente fazer uma construção do futuro, né, assim, inclusive para ver erros, isso tudo. Então, aqui até uma curiosidade, bolsa de valores, elas se chamam bolsas, né,
porque quando ela se iniciou, era, né, era feito na casa de uma família cujo brasão eram 3 bolsas. E aí eram negociados, né, alguns materiais, entre eles bens minerais. Ou seja, a história da bolsa e da mineração também se confunde. Então, a história da mineração e da humanidade e a história da bolsa e da humanidade. E os códigos, né? Então, ok, mineração é fundamental e muito antiga. A história das bolsas, ou seja, questões financeiras, se inicia com negociação de bens minerais. E por que essa necessidade de códigos, essa padronização? Então, aí eu vou passar 3 situações para vocês mesmos concluírem, né? Mas, no final, a gente amarra o que está sendo dito. Bom, existe um livro fantástico, né? Que é desse autor do Agrícola, o livro chama Remetálica. Ele é de 1556. E já nesse livro, ele dizia o seguinte: um proprietário prudente, antes de comprar ações, deveria ir à mina e cuidadosamente examinar a natureza do veio, para que vendedores fraudulentos de ações não o enganem. 1556. Vamos para uma história mais recente, né? Então, mais à frente a gente vai discutir alguns tipos de códigos, né? Mas na Austrália, né, houve essa bolha Poseidon, né? O que foi isso? No final de 1969, houve as ações dispararam, as ações de níquel, no caso, né? E em 1970 elas já começaram a cair. Teve muita gente que quebrou com isso, né, na época, e em 1989, quando o JORC é publicado pela primeira vez, né, ele tem uma revisão mais recente, de 2012, ele veio, né, com esse ímpeto, com esse problema que foi essa quebradeira na bolsa, né, por conta da bolha, né, e do Poseidon. Então, olha só, 1556, medo de fraude. 1970, nós temos um problema, né, assim, muitas pessoas são lesadas, né, por conta de uma informação ruim, né, então, assim, foi publicado, as pessoas colocaram dinheiro nisso, mas esse dinheiro não houve retorno financeiro, então a Bolsa, né, se preocupa, né, e aí vem o ímpeto da criação do Código JORC. Um pouquinho mais para frente, eu acho que esse é o mais famoso, né? O caso Bre-X, que tem até filme, né? Então, assim, foi, na verdade, uma grande fraude também, né? A empresa Bre-X, ela diz ter descoberto o maior depósito de ouro, então muitas pessoas colocaram dinheiro nisso e tal. Só que, na verdade, foi uma farsa e foi identificado por uma auditoria independente, né? Então, isso começou ali em 1995, 2 anos depois, já 94, né, mais ou menos, 95 já tinha essa supervalorização, e em 97 já se descobre que era uma fraude, né? Só que, de novo, muitas pessoas foram lesadas, muitas empresas quebraram com isso, né? E aí, queda das bolsas mundiais, né? Tem uma drástica redução, né, na exploração mineral, isso gerou muita desconfiança, e, de novo, né, veio uma revisão e uma adequação dos códigos no mundo todo. Então, preparação de novos regulamentos. No caso do Bre-X, inclusive, devido ao que aconteceu, é criado um outro código no Canadá, que, além de um código de boas práticas, ele é lei, né, ele é um instrumento nacional, ele é uma lei, que é o NI 4301. Né, então, de novo, né, uma necessidade do mercado de se criar uma padronização, uma legislação para defender, né, os interessados, né, para defender a empresa como um todo em relação ao que está sendo declarado. Então, aí,
Por que os códigos? Né? Então, eu acho que existem outras situações, existem muitos códigos, mas eu acho que trazendo tudo isso, né, a história da mineração, a maioria das questões relacionadas aos códigos está em evitar fraudes, né, seja por má fé, né, ou seja por ignorância. Né? No caso da bolha, é claro que teve muita especulação, né, em relação aos projetos de níquel, isso com certeza ocorreu, mas também houve uma ignorância em relação ao próprio mercado, à economia mineral, e isso prejudicou muitas pessoas, ok? Então, realmente, o porquê dos códigos, além dessas necessidades de padronização, é para evitar fraudes, né? Então, assim, os pilares dos códigos, eles querem defender todos os envolvidos. Consequentemente, evitar perdas financeiras. Okay? Então, acredito que nós conseguimos, com esse pequeno histórico, juntar que mineração é importante, mineração é antiga, a história das bolsas e da mineração, elas se confundem, e as questões relacionadas, como mineração tem assuntos, né, a parte técnica, ela é muito específica, né, então, todo mundo já deve ter ouvido falar do famoso ouro de touro, né, então, assim, é fácil, entre aspas, enganar alguém que não entende, né, de um projeto, ainda mais se são projetos de altíssimo risco, com uma característica técnica muito específica. Então, os códigos, as bolsas, elas vieram também com medo disso, né, se padronizando de forma a defender as pessoas. Estou trazendo alguns dos códigos internacionais, mais para frente tem uma transparência que mostra, né, um mapa mundi, aí dá para ter uma ideia melhor de que são muitos. Eu contei a história do ENI 43101, do JORC, o CRISCO eu vou contar um pouquinho mais para frente, e eu fiz muita questão de colocar a SEC aqui. Por quê? Porque daqui a pouquinho nós vamos falar do tanto que isso realmente tende a uma padronização mundial, ok? E para todos esses códigos, agora, inclusive a SEC, que antes ela não entendia o pilar da competência como todos os outros, eles se baseiam em 3 pilares: transparência, materialidade e competência, ok? E o que são esses? A transparência exige que o leitor de um relatório público receba informações suficientes, claras e inequívocas para compreender e não ser induzido a erros. Ou seja, ser transparente quer dizer que eu preciso apresentar numa linguagem, né? A gente, de novo, é um assunto muito técnico que precisa ser convertido para as pessoas que estiverem lendo esse material de uma forma que ele entenda o que está sendo dito, ou seja, usar geologuês, por exemplo, não pode, né? Porque é uma linguagem de um certo grupo, ok? Materialidade. Materialidade, eu acho que é um dos pilares que as pessoas, às vezes, de forma geral, entendem de uma forma também equivocada, né? Porque a materialidade não tem a ver com questões físicas, tem a ver com a questão de informações relevantes. Então, é apresentar no relatório tudo que é relevante, que os investidores e seus assessores profissionais normalmente necessitam e que esperam encontrar no relatório, permitindo um julgamento racional e balanceado sobre o que está sendo ali apresentado, né? Então, ou seja, eu preciso passar tudo que é relevante para eu fazer uma análise de risco. Porque a classificação de recursos minerais nada mais é do que uma análise de risco do que está sendo colocado. E o pilar da competência, né? E aí, se o pilar da materialidade é um dos que causa mais confusão entre os técnicos, o pilar da competência é o que acredito que está causando maior confusão agora, aqui nessa questão de fazer essa transposição do que é pedido nos códigos internacionais e o que está sendo colocado agora no que vai vir, na verdade, na nova normativa da ANM, ok? E o que é essa competência? Requer que o relatório público seja baseado em trabalho de responsabilidade
de pessoa devidamente qualificada e experiente, sujeito a um código de ética profissional que possa ser devidamente monitorado e fiscalizado. Ou seja, competência e aí, né, para vocês terem uma ideia, as pessoas elas são competentes para coisas muito específicas, para commodities muito específicas. Eu, por exemplo, sou competente para certificação de recursos, mas não de reservas. E não é recurso de qualquer material, ferro e ouro. Então, assim, e eu me tornei, para se tornar competente, você tem que estar sujeito a um código de ética profissional, eu brinco que a gente tem que fazer parte de um clubinho, né, no início, foi dito que eu sou membro da AIG, né, e é esse clubinho, entre aspas, ao qual eu tive que comprovar a minha competência, e é esse clubinho que me fiscaliza, ok? Vamos guardar essa informação e daqui a pouco eu vou fazer um outro parênteses em relação à competência. Bom, aqui quero destacar, então, mesmos princípios em todos os códigos, inclusive para a SEC. E o que eu estou querendo chamar a atenção? Vou voltar aqui para a questão da competência. Porque antes, a SEC, até de 2017 para 2018, quando houve essa revisão, ela aceitava que o CEO ou CFO da empresa se responsabilizasse pelo que estava sendo declarado. De lá para cá, e esse ano, né, assim, venceram os 2 anos fiscais, então as empresas listadas lá, elas têm que se adequar, eles estão pedindo agora a figura da pessoa competente, para se responsabilizar por aquelas informações. Então, todos eles agora convergem, ok? Agora, vamos dar mais um passo nessa construção, né? Então, a gente falou dos códigos, né? E agora esses códigos que convergem em pilares, né? Eles se uniram e formaram um comitê, né? Então, esse comitê, o objetivo do nosso trabalho, né, do trabalho do comitê, é aumentar a credibilidade da mineração em todo o mundo, alinhando e desenvolvimento de ações referentes a recursos e reservas. Então, todos esses códigos, não só os que eu apresentei como outros, eles se uniram de forma a criar uma forma única, né, de se falar sobre recursos e reservas. De novo, é um assunto muito técnico, né, que pode, né, facilmente induzir pessoas que não entendem o assunto a erros. O Brasil tornou-se membro oficial em 30 de novembro de 2015. Então, nós nos tornamos membro oficial do CRISCO e criou-se, né, a CBRR, que é uma organização nacional de representação. Então, aqui, só para vocês terem uma ideia, né, atualmente, quem são os membros do CRISCO, né, de forma mundial. Então, agora vamos falar um pouquinho do clubinho, né? Esses clubinhos que eu falei, que são as entidades aos quais a gente tem que comprovar os nossos 5 anos de experiência mínima em alguma commodity, em algum material e tal. Eu vou falar um pouquinho sobre a CBRR, porque é o nosso clubinho nacional, ok? Então, nós temos, né, essa comissão que também foi estabelecida em 2015, que é a Comissão Brasileira de Recursos e Reservas. Bom, aqui tem algumas iniciativas, como eu tenho pouco tempo, acho que, na verdade, o que eu acho importante colocar é que existe um guia da CBRR que descreve e recomenda os critérios mínimos e orientações para a emissão de relatórios públicos no Brasil, dos resultados de exploração, recursos e reservas. Ok? Então, quando a gente diz isso, a CBRR, ela está se referindo, né, de novo, a gente está falando de bolsas até então, a como deveria ser apresentado, né, como a Bovespa deveria receber esses relatórios, ok? Ok, né, eu acho que, assim, é clara essa questão da necessidade do mercado, necessidade das bolsas, né, a questão dos clubinhos que existem em vários vários países, e cada um deles, né, tem uma associação com as bolsas dessas regiões, e que tem o CRISCO, que está querendo juntar todo mundo, que juntou todo mundo. E a ANM, onde que ela entra nisso, né? Mas o que o Estado tem a ver com isso? A gente está só discutindo questões de bolsas de valores. E aí eu vou colocar aqui um pequeno histórico, né? Então,
A gente tem, vou pular aqui para o decreto 9.406 de 2018, né, em que lá está colocado que agora a reserva mineral, né, vai ser classificada com bases em padrões internamente aceitos, né, e existe uma minuta, né, de um ato normativo em que está dito o que são esses padrões minimamente aceitos, como se classifica recursos, como se classifica reservas, inclusive na minuta. Eles trazem a questão do potencial exploratório, né, que é uma questão dos códigos internacionais que não havia sido citada até então no decreto. Então, o que o Brasil fez? Né? Ele pegou um padrão internacional de boas práticas, porque independente de você ser listado ou não, muitas empresas assumem isso, porque é uma boa prática, porque é material, porque é transparente, e feito por pessoa competente, isso diminui o risco. Na verdade, diminui o risco, não. Sabe-se qual é o risco que está, né, sendo apresentado naquele investimento. E aí, agora, mais uma construção de racional do que o Estado tem a ver com isso. Os recursos minerais, inclusive os do subsolo, são bens da União. Compete à União organizar a administração desses recursos. A indústria de produção mineral e a distribuição, o comércio e o consumo de produtos minerais nos termos do Código de Mineração vigente, né, que está aí o nosso Código de Mineração, Decreto-Lei 227 de 1967, né? E aí, conforme disposto no artigo 2º, a ANM, ela que vai fazer o exercício, né, que está na sua competência, fazer toda essa gestão dos recursos minerais que são pertencentes à União. Ok, então, o bem mineral é da União, compete a ela, né, fazer essa organização, e quem faz isso, né, quem faz essa ponte é a ANM. Turma, aqui é uma comparação simplesmente para fins ilustrativos, tá? Pelo amor de Deus, não estou dizendo que a ANM é uma bolsa de valores. Mas, resumidamente, a ANM é um órgão fiscalizador que ele faz essa ponte entre a União e as empresas. Então, se a gente for fazer um parênteses de tudo que a gente foi vendo até aqui, a União, né, que seria o detentor desse bem mineral, estaria para os acionistas, né? A ANM estaria como para a bolsa ela está ali fazendo essa ponte, né? Então ela tem que tomar cuidado com o que vai ser publicado ali. E as empresas estão para empresas da mesma forma. Então a ANM ela vai normatizar para a União, ok? E o que ela está propondo? Ela está pegando um padrão já testado durante os anos no mercado, porque não é só uma questão de estar publicado em bolsas. As empresas buscam esses padrões para negociar os valores em bancos e tal, então é uma coisa que já é usada no mercado, é uma boa prática, e nas bolsas de valores está aplicando. O que ela está aplicando? O que ela está pegando emprestado? Os princípios dos códigos e a metodologia de classificação, ok? Aí, eu e a professora Adriana estamos estudando isso já tem tem quase uns 2 anos que a gente está debruçado sobre este assunto. Então, a gente tem buscado conversar com as pessoas, e nessa live em particular, eu conversei com o Dr. Tasso, né, que é um dos diretores da ANM, para perguntar o que né, estava sendo pensado. A normatização ainda não saiu, ele disse que deve sair ainda esse ano, mas diante de tudo isso que a gente conversou, como que a ANM estava enxergando isso, ok? E aí, o que nós temos? O que está ok? A classificação está ok, né? Então, assim, lá na minuta, agora já tem o potencial exploratório, né? Isso, assim, é um quadrinho genérico de classificação, que antes não tinha no decreto. Tem ali como que classifica os recursos minerais, como classifica as reservas minerais. Os princípios da materialidade e da transparência também, acho que está bem claro, não está tendo problema com isso. Agora, o que tem deixado muitas dúvidas? O pilar da competência. Por quê? Porque o pilar da competência, qual que é a grande vantagem dele? Por que a Bolsa fez tanta questão disso? Por que a SEC caminhou para isso? Porque é uma questão de autogestão. Por isso que eu falei, vou fazer um parênteses entre a ANM e Bolsa. Bolsa de Valores, não tenho no meu corpo técnico pessoas suficiente
suficientes e pessoas capacitadas para avaliar esse tanto de relatório, né, esse tanto de coisa que é publicado. Então, no pilar da competência, eu parto para a autogestão. Claro, né, se eu apresentar uma coisa ruim, se sofrer alguma crítica, alguma coisa, o que vai acontecer é que eu vou sofrer uma denúncia. Então, esse é um pilar. E por que traz dúvida? Porque o Dr. Tasso, inclusive na live, ele comenta que eles não vão exigir isso desta forma, né? Então, não vai exigir que seja um QP, um CP para assinar os relatórios. Então, ele está flexibilizando esse pilar. Ele diz que eles vão reconhecer, né, os relatórios, eles vão passar direto por aprovação, se eles forem assinados por QPs ou CPs da CBRR. E aí, qual que é a preocupação? É a falta de mão de obra, porque existem pouquíssimas pessoas filiadas à CBRR, ainda hoje em dia. Né? Então, assim, a maioria das bolsas aceita mais de um tipo, aceita a AIG, a Alzinho, a própria CBRR. Então, isso, né, é uma ideia que eles estão trazendo, mas, do meu ponto de vista, faria com que faltasse mão de obra para assinar esses relatórios. E tem Professora, desculpa interromper, nós temos mais 30 segundos. Não, já estou finalizando. Obrigada. E tem a questão da qualidade dos dados, né, segundo essa classificação dos códigos. Porque hoje, o que as pessoas estão acostumadas a apresentar em relatórios parciais de pesquisa, relatórios finais de pesquisas, PAS, é muito diferente do que é colocado, né, como nas diretrizes dos códigos. Bom, e para finalizar, só para levantar a bola para a próxima apresentação, né, a questão da governança corporativa na gestão desses recursos e reservas. Bom, recursos e reservas minerais são os principais ativos da empresa de mineração e a forma como é feita a gestão desses ativos, desde a exploração até a fase de produção, tem influência direta nas decisões do investimento. Ou seja, o tempo inteiro, quando a gente classifica recursos e reservas, nós estamos fazendo avaliação de riscos. O processo de tomar as decisões dentro da empresa e o nível de responsabilidade dos envolvidos em todo o processo deve ser regido por um sistema de governança corporativa, que tem por finalidade proteger os interesses de todos, dentro da empresa, acionistas, empregados e governo e comunidade. Por isso que eu frisei a questão da autogestão, do bem mineral que pertence à União, e do tipo de qualidade, né, de relatórios, dessa questão da competência, do que é entregue, do que é gerado. E realmente era isso, né, eu precisava levantar a bola da apresentação. Deixa eu ver como que eu saio disso agora. Meu Deus. Pessoal da OAB, por favor, auxilie a professora Marcela. E eu acho que eu tenho que para mim. Isso, voltou. Pronto, voltei. Era isso que eu queria trazer essa construção. Professora, já brilhante, mas a senhora levantou a bola. Muito bem a bola, e eu tenho certeza que agora a professora Adriana vai finalizar já falando aí sobre governança brilhante. Mas rapidinho, como muitos ainda não conhecem a professora Adriana, o currículo dela é esplendoroso, extremamente competente, e eu só vou falar para que vocês tenham assim, um gostinho do que virá nos próximos minutos, tá? A professora Adriana vai falar sobre governança corporativa no setor minerário e seus desafios atuais. Professora Adriana Solé, graduada em Engenharia Elétrica, pós-graduada em Gestão Empresarial e Engenharia Econômica, conselheira de administração da SC Gás e recertificada pelo IBGC, conselheira independente da editora Fórum, consultora de governança corporativa do Instituto de Desenvolvimento do Mercado de Capital, fundadora do canal do YouTube Governança Já, coautora de livros, né, dos livros Código de Conduta, Evolução, Essência e Elaboração, A Ponte entre a Fórum 2019, Governança Corporativa, Fundamentos, Desenvolvimento e Tendências, que já está em várias edições,
coautora do livro de Gestão Integrada de Território, e foi agraciada pelo Ministério das Relações Exteriores do Brasil com a medalha alusiva ao centenário da imigração japonesa no Brasil. Possui significativa experiência em formulação estratégica empresarial e processos de governança corporativa. Desenvolveu forte ação na área de planejamento e governança corporativa na Uzi Minas durante 18 e presta consultorias na área de compliance, integridade, estratégia empresarial e estruturação do ambiente de governança corporativa. E professora convidada e associada da Fundação Dom Cabral, que é um dos melhores institutos de educação do país, né, do IBMEC, do MG, do IBGC, da Fundação Escola do Governo de Santa Catarina. Professora, com você. Querida, muitíssimo obrigada aí pelo carinho, viu, Atalma? É um privilégio muito grande estar em Goiás. Tivemos vários trabalhos aí em Goiás pela Fundação Dom Cabral, né? Aí participando dessa formação, né, nessa competência em governança, né? Então é um privilégio estar aí com vocês. Eu me sinto muito honrada e muito privilegiada de estar falando sobre um assunto que é muito caro, junto com a Marcela, né, que há 2 anos nós estamos trabalhando juntos, né, sobre essa questão de governança corporativa no setor de mineração, né? Ele tem uma especificidade muito grande e nós vamos aqui, né, na minha fala aqui, de levantar alguns pontos, né, que para nós é muito caro, né, em desenvolvimento, nós estamos aí levantando, e eu já peço de cara, viu, Atalma, eu sei que eu estou num evento de advogados que tem toda uma forma, né, elegante de falar e tudo. Eu sou engenheira eletricista, piso de fábrica, então a minha linguagem ela é muito direta. Eu já peço antecipadamente desculpa pelo tom, mas é muito pouco tempo para a gente poder dar um recado que para nós é muito importante e que a gente acha que pode fazer a diferença daqui para frente, né? Gente, falar em governança, nós estamos falando em governança e nós temos que imaginar que governança e mineração, ela diz respeito a todas as instâncias de governança, que é a governança global, dos Estados-nação e governança corporativa, que é o nosso assunto mais específico aqui. Mas o que a gente não pode deixar de levantar nesse primeiro momento, que a gente vai fazer uma série de provocações aqui, tá, Atalma? E é nessa provocação que é uma linha de raciocínio para a gente chegar no recado e nos desafios para o setor que é o objetivo, né, da minha fala, né? Independente da instância que a gente estiver falando, e mineração ela está presente na governança global dos estados e na corporação, nós estamos falando de 4 valores. Falar em governança, nós estamos falando de 4 princípios básicos e são fundamentos, são princípios, são valores considerados irrecusáveis na sociedade atual, né? Que é compliance, nós estamos falando de conformidade legal, nós estamos falando de transparência, nós estamos falando de prestação responsável de contas e senso de justiça, responsabilidade corporativa. Né? Isso diz respeito a todas as instâncias quando a gente fala em governança, todas as instâncias de governança, elas vêm reforçar, elas são baseadas, tudo que é feito em governança baseado nesses fundamentos principais e que a gente considera que são irrecusáveis. A Marcela falou muito dos valores, dos princípios da mineração, que eles têm uma sintonia muito, mas muito forte com os valores, né, e os princípios da boa governança, né? Quando eu falo em transparência, eu estou falando em materialidade. Quando eu falo em prestação responsável de contas, eu estou falando em competência. Quem vai prestar conta tem que ter competência daquilo que está falando. É simples assim, não tem muita coisa. Quando eu falo em conformidade legal, nós estamos falando de códigos, em códigos de ética, em códigos de posturas que estão ali e que tem uma normatização, porque existe essa normatização que tem que ser, de uma certa forma, obedecida, tem que ser como norte. E nós estamos falando de senso de equidade, em fairness, né? Nós estamos falando no senso de justiça. Poxa, a União é dona
dos nossos recursos, né? E tem aí, passa ali passa as concessões para as empresas, mas tem uma sociedade, tem uma responsabilidade corporativa que precisa ser levada em conta, né? As empresas, elas são, né, elas fazem parte desse jogo da União, mas a gente não pode esquecer que ela faz parte de um território, e ela não pode ser uma ilha de excelência se o território no qual ela está inserida não participar desse desenvolvimento junto, que a gente está muito ligado à competência. Falar em governança, e muito mais no sentido do setor de mineração, há que se chamar atenção, e aqui a gente tem que deixar muito claro que é um problema sério que o setor ele sofre, até por falta de comunicação e por falta de ter um marketing competente nele, que quando a gente fala em governança, nós estamos falando em dois pilares, nós estamos falando na legalidade, que tem tudo a ver com esse webinar, né, desses 2 dias, a questão da legalidade, da conformidade legal, mas a gente precisa pensar também que tem a questão da legitimidade. O setor de mineração, ele precisa criar formas para aumentar o seu entendimento em função à opinião pública. Né? As pessoas precisam entender não só da importância, mas como nós fazemos as coisas, e por que nós fazemos a coisa, e por que isso é importante. Tem que ter aquela questão do senso comum, né? Que mineração é importante, isso nós não temos. Então, a questão, para nós é muito complicado a questão da conformidade legal, de estar de acordo com as leis, e nós mineração, ela responde a leis nacionais e internacionais, e a questão da legitimidade, como é que é isso, a gente mostra isso para o público, de uma certa forma, para o público comum, né? E aí a gente entra com o conceito aqui, o que nós estamos falando, governança, gente, é o sistema, tá? Que veio para garantir, para monitorar, dirigir, incentivar todas as organizações, instituições, vale para qualquer empresa de qualquer tamanho, que vem garantir, primeiro, o retorno para o seu acionista que está aportando dinheiro e harmonizando o máximo dos interesses dos stakeholders envolvidos naquela atividade, naquela função, tá? E não se fala, né, gente, o jogo, mais ou menos, de governança, e aqui eu começo a convidar quem está nos ouvindo a entender, porque o convite desse painel é chamar a atenção de vocês para a cabeça do dono, tá? Para a estrutura top da empresa. Governança é top. Nós estamos falando da estrutura máxima de uma organização, de uma instituição, que né, de uma certa forma, representa os seus acionistas. Esses acionistas, numa Assembleia Geral, eles definem quem faz parte de um conselho de administração, e é nesse conselho de administração que é definido os membros de uma diretoria. Tá? Ligada aos principais atores, nós temos um processo de fiscalização e controle. Não existe governança só falando em conselho, em diretoria executiva, nós temos que ter, para o jogo dar certo, né, para qualquer coisa, porque aí a gente entra numa coisa muito ligada ao direito, né? Nós nunca vamos ter um contrato completo, e nós nunca vamos ter agentes perfeitos. E só por isso está amarrada a encrenca quando a gente fala em governança, que são os conflitos de agência em todos esses participantes, em todos esses atores do processo de governança. Então, a estrutura top de uma empresa é feita aí. E aqui começa a residir uma coisa que a gente começa a chamar a atenção, que se o assunto de mineração em qualquer empresa não estiver sendo discutida nesse nível, nunca vai ser estratégico. Assuntos de mineração, a questão da competência que nós estamos, que a tanta Marcela ela falou e deixou claro, se nós não tivermos isso sendo discutido em conselhos de administração, nós sempre vamos ter o quê? Rompimento de barragem, porque esses assuntos com a seriedade que precisa e com o tópico que precisa não é assunto, ou não passa por uma discussão competente no conselho de administração. Porque é o conselho de administração, como é que é o jogo, gente, né? Como é que é o jogo no conselho de administração? Como é que é o jogo em governança, né? Tem um conselho. É do conselho de administração que vem o direcionamento executivo para as diretorias executivas.
Aqui vem eu quero tanto de retorno e eu quero que isso seja feito dessa forma. Isso entra numa diretoria executiva para fazer o quê? Formular as melhores estratégias para gestão e negócio. Essa formulação, o planejamento, volta para o conselho fazer o quê, gente? Escolher as melhores que vão atender ao acionista, no caso da mineração, ao Estado, à União. Tá? Escolheu as melhores diretrizes, volta para a diretoria executiva para fazer acontecer. É assim o jogo. O jogo para a executiva termina na formulação e na execução. Ela é paga para fazer acontecer e para formular as melhores estratégias. Quem decide, quem orienta e tudo é um conselho. E cabe ao conselho monitorar o que essa turma está fazendo. Então, quando a gente volta, né, que nós estamos aqui num sistema de fiscalização e controle de um processo de governança, né, a gente tem que entender que, junto com esses atores, eu preciso ter gente fiscalizando e controlando o tempo inteiro. As nossas empresas têm conselho fiscal, comitê de auditoria independente e auditoria interna. E a partir de 2013, com a Lei 12.846, entra a compliance, que diz o seguinte, cara, nós estamos responsabilizando se a empresa pisar no tomate ou fizer qualquer coisa sobre o ponto de vista de lei, nós vamos estar responsabilizando as empresas, como nós vamos responsabilizar também as pessoas responsáveis pelas empresas, e as autoridades também. Essa lei é muito ampla. E o que isso significa para nós? Qualquer gestor, qualquer analista de mineração, de barragem, se pisar no tomate, se não analisar, ele pode estar com os bens bloqueados e pode estar respondendo a processo. E essa conscientização, a turma parece que não chegou ainda. E aí e a gente achar que executivo técnico não é preso, é lógico que é preso, e é fácil prender técnico, é fácil prender dono de empresa, é fácil prender tudo. Porque dos 82 casos levados à esfera criminal, né, de todos os casos, 82 são, como é que vocês falam? São condenados. Porque executivo, porque analista deixa lastro, assina a coisa, tem evidências o tempo inteiro, postando exatamente o que ele está fazendo. Então, não dá para se subjugar a qualquer pressão que tenha para qualquer tomada de decisão, porque é o CPF dele que está na julgada. A empresa paga até 20% do faturamento bruto dela. Ok. A empresa é uma coisa, mas eu estou falando da responsabilidade pessoal nossa enquanto analistas, né? Nós começamos aqui falando das mulheres e tudo, tá? Mas nós temos que ter a competência e saber também da responsabilidade que nós temos a cada ato que a gente faz aqui dentro, né? E quais são os desafios para a gente já fechar e já começar a fechar? Nós estamos falando de mineração da propriedade que é da União e que passa essa concessão para a empresa. Nós já falamos dos princípios, que são universais, são princípios de governança, e nós temos os códigos para realizar. Nós estamos falando aqui dos propósitos. E aí a gente espera, eu vi a fala do Tomás no painel anterior, do doutor Frederico, foi muito interessante, mas a gente espera, e um dos grandes desafios que nós temos, é que a ANM se porte realmente como xerife regulador que é. E quando a Marcela levanta que não vai cuidar da competência, ele está deixando de fora um aspecto que é básico, é essencial em mineração. Não é qualquer pessoa que pode assinar uma coisa de barragem, uma licença de barragem. O cara tem que ter uma competência e tem que ser responsabilizado por isso. Então, o propósito aqui, né? O propósito da mineração passa por o propósito de uma ANM e das empresas tem que ter em consonância com ele. A questão dos papéis é importantíssima. Nós temos aí home office acontecendo, nós temos uma série de coisas acontecendo, impactando seriamente os papéis até agora, né? E nós nem lei para isso nós temos. E como é que fica isso? E como é que ficam os QPs nessa descrição de papéis, nessa nova ANM, nesses novos coisas que temos por aí, né? E isso vem junto com o poder. Se eu estou falando que qualquer coisa que aconteça numa empresa acontece porque foi aprovado ou não foi aprovado no conselho, né? Como é que fica o poder dessa competência interna que existe em todas as nossas unidades e todas as nossas empresas? E que poder é esse que a turma não consegue chegar
e não consegue levantar a sua gestão de risco, ou levantar os problemas principais para um CEO ou para um chairman? O que está acontecendo? Se nós não quebrarmos essa espinha dorsal desse status quo que as nossas empresas estão acostumadas, nós vamos ter sempre o rompimento de barragem e outras coisas piores por aí, num país que praticamente nós é que temos esses recursos naturais, né? As nossas práticas, quando fala, por exemplo, que nós estamos de acordo com que a ANM fez, uma das melhores notícias que eu encontrei, que eu vi, né, que eu fiquei extremamente animada, é quando a gente viu esse acordo da ANM com a OCDE. Porque a OCDE, em termos de governança, ela é benchmark mundial, as melhores práticas do mundo saem dela. Então, de estar junto conosco é muito bem, é muito ótimo, é fantástico, que bom, que ótimo, que grande, que evolução para nós. Então, vamos lá. Mas, gente, a competência não pode ficar de fora, porque eles vão bater forte nisso. Se tem uma coisa que a OCDE é garantir o mérito e a competência das pessoas para fazer o que elas têm que fazer, porque elas conhecem internacionalmente a questão da responsabilização das pessoas físicas ali. A questão ali Então, nós estamos trabalhando num momento fantástico, onde a gente tem a faca e o queijo de levantar as questões, gente querendo fazer acontecer, e isso a gente tem percebido com os secretários que nós estamos conversando, com o próprio doutor Tasso ali. Então, vamos tentar escrever junto aquilo que a gente acha que vale. Agora, se nós não conseguirmos trazer esses assuntos, Alba, no nível top das empresas, para um conselho de administração, isso nunca vai ser estratégico, isso nunca vai ser conversa, isso nunca vai acontecer. Porque tem que fazer. E como é que faz acontecer? No mínimo, numa estrutura de governança, nós temos que ter um comitê técnico de barragens de mineração ligado diretamente ao conselho, para ficar mais ou menos com a importância que o CAI tem, né, que é o Comitê de Auditoria Estatutário nas empresas, através da 13.303, das empresas estatais, que ele tem para poder gritar no conselho as nossas gestões de risco, para gritar no conselho o que precisa ser feito, e peitar um conselho, se for necessário, para dizer, não tem jeito. Porque nós vimos nos nossos últimos coisas, não vamos levantar coisa, né, que não justifica, nós estamos em casa, né? Tudo que nós acontecemos em termos do que aconteceu nos nossos últimos episódios é problema de governança, recorrência, competência, problema de competência na diversidade do conselho. Você falou muito de diversidade de pessoas, de mulheres e tudo, ok, diversidade de competência no próprio conselho para tratar de um assunto que é de mineração. Então, Ana, eu não quero saber se é mulher, se é homem, pode ser o que for, mas desde que tenha competência específica para estar fazendo essas coisas, para estar trabalhando nisso aí. O comitê técnico é o mínimo, porque é isso nós vamos poder mudar, porque nós vamos estar no começo, né? Nós vamos estar onde as ordens, onde a direção principal ela sai. Se nós não conseguirmos ter, né, ligado a um conselho de administração das nossas mineradoras, nas estruturas dos nossos órgãos reguladores, pessoas que tenham esse tipo de competência, pode esquecer, a burocracia estatal vai tomar conta, o status quo que a gente sempre teve, que sempre foi forte pra caramba, vai matar tudo, porque nós temos que estar incomodando. É o momento de incomodar, quebrar os paradigmas. Essa é a fala, agradeço aí o tempo e o espaço. Desculpa se... Nossa, é uma gentileza, não foi, me desculpe o tom, me desculpe o tom, mas 20 minutos é muito pouco tempo, tá, para a gente falar de governança. Concordo com a senhora. Eu estou aqui, pessoal da OAB, doutora, o tempo. Então, assim, eu tenho aqui mais alguns minutos escassos, e eu queria que as senhoras, assim, se pudessem dividir aí 2 minutos para cada, para suas considerações finais. Perguntas há, só que eu não tenho tempo para fazê-las, então, assim, depois a própria comissão pode estar repassando para as senhoras, mas se vocês puderem fazer as considerações finais, eu agradeço. Marcelinha, bola está com você, já falei. Tá bom, Andri. Bom, acho que fechar, né, assim,
nós estamos num caminho extremamente promissor, né? Eu acho que não adianta a gente querer correr, voar, enquanto a gente realmente engatinhar, andar. Então, realmente é uma construção. Eu acho que eu faço muita questão de trazer históricos, porque a gente mostra que a gente aprende, a gente cai, a gente levanta, a gente melhora, os códigos são revisados, né? Então, assim, uma das questões que eu pontuei realmente em relação ao pilar da competência, eu acredito sim, e aí a ideia não é criar um nicho de mercado, não é nada disso, é realmente entender que esse pilar, os códigos colocam ele como muito forte, porque você dá, né, em teoria, né, então, se você também, se a pessoa não for competente, existe uma entidade para fiscalizá-la, né, então, assim, não é o título, você virou Deus, não é isso, né, não é isso que está sendo proposto, mas é sim trazer, né, uma vez que é um assunto específico, que é um assunto difícil, que, no meu ponto de vista, e não é desmerecendo pessoas recém-formadas, é porque realmente eu lembro de mim há 14 anos recém-formada, eu era, como a Adriana fala comigo, deixa de ser Juninha, eu era ela fala isso comigo direto, e realmente competência é uma coisa que a gente constrói na carreira. É realmente cair, levantar, tomar paulada. Então, eu não acredito que um recém-formado em geologia e engenharia ele tenha competência para assinar um relatório de água, de ouro, de ferro. Não tem. Que hoje é possível, entendeu? Eu posso me formar, ter o meu CREA e eu poderia fazer isso. Então, assim, não é uma crítica destrutiva, é simplesmente um ponto de vista, é uma coisa para trazer construção, para realmente agregar. Acredito também que as coisas não acontecem assim, mas se for para fechar junto com o recado da Adriana, eu acho que aí depois entra em dados, essas coisas são mais técnicas, mas eu acho que a questão da competência, por ser uma responsabilização, por ter a ideia do CPF, né, e por ter a ideia de ser uma coisa muito técnica, muito específica, ela precisa ser, sim, colocada muito acima, bem aflorante, né, tem que ser tratada com muito cuidado. E era isso, da minha parte. Então, eu faço minhas as palavras da Marcela, até porque nós estamos nessa luta, né? Essa é a nossa vibe, né? Como diz, né? É o que a gente acha que tem, porque é convicção nossa, minha sobre o ponto de vista de governança, de toda toda a competência que você vai adquirindo ao longo do tempo, caindo, observando, estudando, né? E ela muito mais dentro do setor, porque ela está muito mais dentro do setor do que eu, é o que a gente acredita, né? E outra coisa, isso tem que ser estratégico, isso tem que ser assunto de conselho. Então, uma das sugestões é por que a ANM, nessas novas NAR, não sugere para as empresas ter um comitê técnico de mineração ligado ao conselho, pelo menos isso, né? Para a gente estar, não é uma ingerência, mas quem coloca as normas, né, dentro de um setor como esse de mineração, que é coisa, vai ser a ANM. Nós estamos muito esperançosos que ela realmente assuma nessa nova... Né, nessa nova roupagem, né, que eu acho que é um novo melhor, não é nem novo melhor, o normal para nós não funciona, tem que ser um novo melhor, né, que venha com posturas de encarar mesmo os problemas que a gente tem, como esse, de qualquer engenheiro poder assinar uma análise dessa. E isso é um absurdo para quem tem um mínimo de competência e sabe da importância que mineração tem no processo. É bem isso aí, querido. Tá? Te agradeço aí a oportunidade. Nossa, né? Eu que agradeço. E só para fazer um gancho entre o que vocês falaram, para complementar, o compliance, né? Ele é tão importante, ele é tão estudado já por empresas no exterior há tanto tempo, num contexto internacional há tanto tempo, e ele é neófito ainda nessa aplicação no Brasil. Ele ainda está engatinhando, e há muitas dúvidas sobre isso, inclusive na governança pública. Né? Não só porque ele não está saindo do público para o privado, ele está começando no privado para vir para o público.
né? E aí a gente precisa desse empreendedorismo estatal. Sim, e aí, então, a função compliance vem para garantir em qualquer instituição pública, privada, duas palavrinhas que são muito importantes que a gente está sendo, essa pandemia está colocando bem, que é a resiliência empresarial e institucional e a integridade. Compliance vem para garantir integridade e resiliência empresarial e organizacional. Lembrando que integridade é ética, né? E ética, e isso vem. Então, é muito amplo, e a gente está isso. E o fato de você não cumprir isso, você está preso, você está respondendo, você está com bens bloqueados. A pessoa, o que você quer da sua vida enquanto profissional que é? Qual o rastro que você vai deixar por onde você passar dentro desse contexto? É muito por aí. E aí a gente fica a dica também, já para os conselhos verem a sua normatização para o exercício da profissão de engenheiro, de geólogo, seja ela qual for, já criar aí uma estratégia para a carreira, né, de ir galgando na carreira, inclusive já visando essas questões dos novos profissionais e finalizando, ambas falaram em habilidades e competências. Habilidades e competências, a gente estuda isso no ensino desde quando a gente entra no jardim da infância. Né? Todo plano de ensino fala em habilidades e competências. E habilidades e competências a gente desenvolve no decorrer da vida. E principalmente no decorrer da vida profissional. Seja mulher, seja homem, independente do gênero, independente da idade, né? Mas primeiro você precisa desenvolver as suas habilidades e competências, preparar-se profissionalmente, ter o conhecimento, porque exercer cargos sem conhecimento é garantia de fracasso. E prejuízo para a empresa e prejuízo para o setor público, consequentemente, a função social do Estado ela não será exercida. Então, obrigada, professora Adriana, obrigada, professora Marcela, foi um prazer mediar esse encontro. Esperamos vocês em outros encontros presenciais virtuais ou presenciais físicos, né? Estamos aí muito honrados. Viu? Estamos aí muito honrados para vocês todos. Cuidem-se. Obrigada pela Obrigada, Alice, viu, querida, pelo carinho, pelo convite. Me senti muito honrada por estar aqui com vocês, muito privilegiada. Muito obrigada. Meu abraço virtual às duas, sensacional ouvi-las. Obrigada. Muito obrigada. Um abraço, querida. Tchau, meninas. Um abraço.